Santos e São Paulo se enfrentam neste sábado às 8h30 na Vila Belmiro pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Temos 12 jogos nessa primeira fase, ou seja, a metade do campeonato já foi e o Santos precisa se recuperar porque tem apenas uma vitória na competição. Não terá Neymar para este confronto, deve ser a última partida do Santos sem o Neymar. Expectativa que no dia 5 de fevereiro, dia do aniversário do jogador, ele esteja presente contra o Botafogo. Mas, enquanto não temos o Neymar em campo, vamos trazer aqui uma provável escalação do time do Peixe e também a provável escalação da equipe do São Paulo. Mas antes disso, vamos mostrar como que está o Santos no seu grupo e o São Paulo também. O Santos está no grupo B, que é o grupo que tem Guarani, Santos, Bragantino e Portuguesa. Quem está liderando é a equipe do Guarani, com 7 pontos. O Santos tem 4 pontos, mesma pontuação da equipe do Bragantino. E também a Portuguesa com 2 pontinhos. Só para a gente trazer aqui para vocês. O Guarani ainda não jogou nesta sexta rodada. Então pode aumentar de 7 para mais pontos, né? Ou permanecer com essa pontuação. O Santos também joga neste sábado. O único time que já atuou nesta sexta rodada é o Bragantino. Então o Santos permanece na segunda colocação, independente do resultado diante do São Paulo, tá? E a Portuguesa, a lanterninha do grupo, ainda não jogou também e pode passar o Santos. Se a Portuguesa vencer e o Santos for derrotado pelo São Paulo, por exemplo, corre o risco do Santos perder essa posição, tá bom? E aí ficaria na terceira colocação. Já o São Paulo lidera o seu grupo, o grupo C com 10 pontos, Novo Horizontino, que já jogou, tem 9 pontos, Noroeste 6 pontos, ainda não jogou, e o Água Santa, que ainda não jogou também, 4 pontinhos. Então essa é a situação das duas equipes. Agora, trazendo aqui para o lado do Santos, a provável escalação, a gente sempre brinca nos nossos vídeos aqui de pré-jogo, que o Caixinha, na hora H, minutos antes, horas antes, né, antes ali de enviar a escalação para que o Santos faça a arte e tal, que o Caixinha define qual vai ser o seu time titular. Porque ele é um treinador que treina várias opções ao longo do último treinamento, né, que aconteceu ontem no CT Rei Pelé. Então, não tem muito aquela indicação de é o time que começou, o time que terminou, que vai a campo. A gente tem algumas suposições aqui para trazer para vocês, mas eu acho que o mais bacana aqui é a gente discutir a forma que o Santos poderia enfrentar a equipe do São Paulo, independente de jogadores, tá? Então, vamos a algumas informações aqui. Gabriel Brazão deve sim ser utilizado pelo técnico Pedro Caixinha. E por que estou falando do Brazão? Porque no último jogo contra o São Bernardo, ele teve uma luxação em um dos dedos da sua mão. Era dúvida para esse confronto, inclusive em um primeiro momento o Brazão disse que tinha quebrado, depois o Santos viu que não, era só uma luxação mesmo. Aí o Santos, não temos ainda a lista de relacionados, né? O Santos não divulgou para este confronto. Então Souza e Escobar, meio que dúvida, porque eram jogadores que estavam com problemas musculares. Então vamos ver se eles ficam à disposição. Se não, as opções do Santos para a lateral esquerda, o Kevson e o Vinícius Lira, né? O Vinícius Lira começando aí como o titular da equipe santista. O Tassiano tinha uma grande chance dele ficar à disposição para este confronto contra o São Paulo, pelo menos no banco de reservas, então vamos ver como que vai ser isso também. Então, um provável time do Santos deve contar com Gabriel Brazão, JP Sherman. Uma das dúvidas do técnico Pedro Caixinha é quem vai formar essa dupla de zaga com o Luan Pérez. Eu apostaria em Zé Ivaldo, mas também não descartaria a inclusão de Gil, principalmente pelo bom jogo aéreo do Gil, que é melhor do que os outros jogadores do Santos, né, os outros zagueiros. Vinícius Lira deve ser mantido entre os titulares, ele que atuou no último jogo após a lesão do Souza. Rincon, Pituca e Soteldo ali no meio-campo. Uma das dúvidas é a ponta direita, quem pode ocupar essa posição, e aí as opções, você pode pensar no Léo Godoy, ou até mesmo o Miguelito, um Luca Meireles caindo ali mais aberto. Guilherme e Tiquinho Soares formam esse time do Santos. Então temos dúvidas principalmente ali na lateral esquerda, se de fato vai ser o Vinícius Lira,
porque a gente não sabe qual é a condição do Souza e também do Escobar. A dupla de zaga com Lua Pérez e também quem será esse ponta pela direita. Ou até mesmo se existe a possibilidade do Caixinha mudar o esquema tático do Santos, abandonar um 4-3-3 e colocar um 4-4-2, por exemplo. E aí, olhando para o time do São Paulo, a forma como o São Paulo vem jogando, eu gostaria de ver o Santos jogando com um meio-campo um pouco mais reforçado. E aí, eu colocaria um Gabriel Bontempo, pode ser um João Schmidt, pode ser um Ian, pode ser um outro meio-campista por ali, mas eu colocaria mais jogadores no meio para você bater de frente com o setor mais forte da equipe do São Paulo, que tem ali o Luciano, um dos artilheiros da equipe do São Paulo nos últimos anos, tem o Oscar, que é aquele jogador que coloca a bola onde ele quer, tem o Lucas, que é o jogador também que tem uma inteligência, sabe também da drible, tem a questão da velocidade, então é um meio-campo do São Paulo que é bem técnico e pode servir ali boas condições para que o Caleri faça o gol. Então, eu, se sou o Santos, reforço esse meio-campo. Aí você pensa em colocar o Gabriel Bontempo, por exemplo, é um jogador que pode auxiliar nesse meio-campo, né? Ter um meio-campo mais compacto, como também acompanhar um lateral, para você não deixar o lado do São Paulo subindo com uma maior facilidade e sobrecarregando também o JP Sherman. Então, acho que em termos de proteção defensiva, seria uma boa você colocar o Bontempo ou outro jogador ali no meio-campo, tá? Mas acho que tem uma boa chance dele me colocar Léo Godoy na ponta, fazendo ali uma dobradinha com o JP Sherman. Eu acho que tem grande chance dele acabar fazendo isso, tá? E aí, o time do São Paulo, como a gente falou, preservou alguns jogadores, a maioria, no último jogo contra a equipe da Portuguesa, visando esse clássico contra o Santos. E foi um São Paulo que, por exemplo, enfrentou recentemente o Corinthians e jogou muito bem, principalmente no segundo tempo. E mesmo com esse contexto de um gramado mais pesado, porque choveu bastante, né, demorou para começar o clássico, chovendo muito na cidade de Santos, então provavelmente teremos um gramado pesado, apesar da drenagem, né, da Vila Belmiro ser excelente, vai ser um gramado um pouco mais pesado, só que a minha preocupação é exatamente essa. É um São Paulo que tem esse meio campo que eu vejo muito forte, né, esse meio ataque muito forte, é um time que também está bem fisicamente, e no segundo tempo, isso me preocupa, porque é um Santos que cai fisicamente. E o banco de reservas do São Paulo hoje é melhor do que do time do Santos. Não estou falando aqui que é impossível o Santos ganhar do São Paulo. Não. Acho que é possível, sim. Só que é um adversário bem chatinho que o Santos vai enfrentar. Um Santos que ainda não está totalmente entrosado, que parece que ainda não conseguiu os jogadores entenderem essa filosofia que o Caixinha tenta implementar. É um Santos muito vulnerável na bola aérea. E isso tem que tomar cuidado. Se o São Paulo quiser apostar nisso, o Santos tem que tomar cuidado. O setor defensivo do Santos deixa muito a desejar. E aí, por isso que eu falei, né? Será que ele vai colocar o Gil para formar a dupla de zaga? Porque o Gil é o melhor jogador que o Santos tem em jogo aéreo. Isso a gente fala desde o ano passado. Só que ele ainda não testou o Gil. Será que ele vai testar logo num clássico? Então, alguns questionamentos aqui, né? Para trazer para vocês. E aí, um provável time do São Paulo, de acordo com o Globoesporte.com, Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino, ex-Santos, Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia, Lucas Moura, Oscar, Luciano e Caleri. Esse é o provável time do São Paulo para enfrentar o Santos. Imagino que a Vila Belmiro, além de lotada, estará num clima de festa ainda, né, por conta do que aconteceu ontem na apresentação do Neymar, grande chance do Neymar estar assistindo esse confronto, e espero que essa atmosfera seja transmitida também para os jogadores, que os jogadores falem, cara, o Neymar tá aqui, tá vendo a gente jogar, Neymar no próximo jogo deve estar jogando com a gente, então vamos acordar para a vida, porque, como eu falei no último jogo, eu vejo que é um problema de planejamento, porque a diretoria demorou para contratar jogadores. Caixinha também tem algumas questões que a gente já falou aqui que ele, como técnico, deveria resolver, que é a questão da bola aérea, algumas substituições que ele faz que ao invés de melhorar, piora o time.
E os jogadores também que precisa daquela vontade, né? Precisa daquele algo a mais, não ficar andando em campo mesmo quando você acaba de entrar em campo, enfim. Então acho que precisa tratar esse jogo como uma decisão, porque o Santos pega agora o São Paulo, aí o próximo jogo do Santos provavelmente é a estreia do Neymar contra o Botafogo na Vila Belmiro. Depois o Santos viaja para Novo Horizonte, enfrentar o Novo Horizontino, né, no outro final de semana. E no meio da outra semana, tem o clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Então, meus amigos, não pode mais desperdiçar ponto. Apesar do grupo do Santos ser um grupo que também está desperdiçando muito ponto, com exceção do Guarani, não dá para a gente ficar contando com a sorte. O Santos tem sim que conseguir essa classificação para o mata-mata, porque a tendência é que as contratações fiquem à disposição mais para frente. Então, enquanto esses jogadores não estreiam, quem está em campo tem que dar conta do recado, tá bom? Só fazer um convite aqui para vocês. Às 7h30, lá no meu outro canal, que a gente faz as transmissões, as lives, a gente começa com a nossa transmissão às 7h30. Então, conto com você diretamente da Vila Belmiro, todas as informações de Santos e São Paulo. E, claro, também vamos seguir falando sobre Neymar, tudo que aconteceu ontem, tudo que o Santos pode ter com o Neymar daqui para frente, tá bom? É isso, conto com a sua audiência a partir das 7h30. Vamos ter vídeo aqui de pós-jogo no canal, aquela coisa toda que vocês já sabem. E deixa o seu palpite aqui nos comentários. Grande abraço e até daqui a pouco.